a gente, né? Então vamos tentar retornar um pouquinho, tá? Só para lembrar, gente, que nas últimas 2 aulas a gente está falando sobre o assunto de pilares, tá? Então deixa eu só rabiscar aqui rapidamente, né? O que a gente viu nas aulas passadas, né? Só para recordar. Os pilares, gente, eles vão ser sempre elementos críticos numa edificação, porque eles vão ser elementos que vão sustentar o peso do pavimento, né? Então, se eles falharem, logicamente, a estrutura toda falha, né? A falha deles é diferente de uma falha de viga, por exemplo. Se uma viga falha, né, acontece uma redistribuição do peso da laje para outras vigas, né? E não necessariamente o sistema falha, né? Agora, o pilar não. Os pilares, provavelmente, se você arranca um pilar de uma estrutura, cai, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, com esses elementos. A gente viu que os pilares, né, como vigas, né, eles vão ter 2 dimensões quando for retangular. Quando for circular, é só o raio, né, ou o diâmetro. Tá, ele é feito geralmente de uma seção retangular ou quadrada ou circular. E minimamente a gente usa aí pelo menos, né, 4 fios de 10, né? É a armadura mínima aí que a gente usa, tá? A gente viu que a área mínima de seção transversal de pilares, ela não pode ser inferior, né, a 360 centímetros quadrados. E a menor dimensão do pilar, ela deve ser idealmente maior do que 19 centímetros, mas ela pode variar até 14. Só que a gente, se for menor que 19, a gente vai ter que utilizar um multiplicador de ações nas nossas solicitações, tá? Quando eles forem menores, beleza? O que mais a gente viu, né, pessoal? A gente viu em aulas anteriores que os pilares são elementos que a seção transversal deles, né, é relativamente grande, né? Então, quando a gente tem a falha de um pilar, praticamente nunca, né, o pilar ele vai falhar por flambagem, né? Isso daqui não é um pilar metálico, né, que é uma seção transversal pequena, né? Na maioria das aplicações, o pilar falha, né, por esgotamento da capacidade, né? Ou seja, ele falha sim, né? Tá? Ele raramente flamba, né? Então ele tem esse tipo de ruptura, tá bom? Então ele esmaga em vez de flambar, tá bom? E outras 2 coisas que nós vimos também é o seguinte, quando nós estivermos avaliando os efeitos numa estrutura, a gente vai ver isso com mais segurança na próxima aula. Próxima aula não, próxima unidade. Né? Quando a gente tem, por exemplo, a aplicação de uma carga horizontal, a gente pode ter 2 efeitos, né? A gente pode ter lá os efeitos de segunda ordem, que a gente chama, né? Eles podem acontecer de forma global, que é o que a gente vai ver na unidade 11. Ou na nossa unidade 11. E a gente pode ter os efeitos de segunda ordem, que são locais, né? Que é nessa unidade que a gente vê, e elas vão estar em função da esbeltez do pilar. Bacana? Então, o efeito global, pessoal, de segunda ordem, por exemplo, quando a estrutura toda está se deformando e um pilar é mais carregado que o outro, por exemplo, né? Então, isso acontece com o aumento de momento que a gente vai ver lá na unidade 11. Já um efeito local, quando a gente considera ele alguma imperfeição, né? Então, por exemplo, a gente tem um pilar que ele está crescendo e aí ele é feito, né, com uma certa imperfeição. Essa imperfeição local, ela pode ser provocada, né, por desaprumo, ela pode ser feita quando o seu pilar está sendo concretado e ele fica um pouquinho tortinho. Então, essas imperfeições, elas geralmente acontecem na estrutura e a gente trabalha da ordem de centímetros, né? Tá, professor, e por que a gente precisa saber disso tudo, né? E aí que a gente entra na matéria de hoje, né? Todas essas imperfeições locais e algumas excentricidades que a gente falou na aula passada, elas vão provocar momentos adicionais. Tá, professor, mas e daí que vão provocar momentos? O momento, pessoal, ele vai ser a coisa mais crítica para pilares, né? O pilar geralmente ele está carregado por uma carga axial, geralmente de compressão. Mas quando a gente adiciona um momento fletor, gente, é isso que quebra os pilares, tá bom? Então vamos fazer aqui juntos algumas deduções para vocês observarem que interessante, né?
Vamos pegar aqui a fórmula da nossa tensão, né? Se a gente pega a fórmula da tensão, o que que a gente tem, né? As tensões provocadas por efeito de compressão, a gente tem a carga P, né? Dividido pela área do pilar. Tudo bem? Já aqueles efeitos provocados por flexão, quem que a gente tem, né? A gente vai ter aquele momento fletor, multiplicado pela posição da linha neutra, e isso aqui dividido pela inércia. Bacana? Esses daqui são os incrementos, né, de tensões dentro do nosso pilar provocados por momento fletor. Isso é a mecânica dos sólidos que a gente viu, né? E essa outra parcela aqui são as nossas tensões provocadas por efeito axial. Tá bom? Acho que até agora ninguém se perdeu, né? Tá relativamente tranquilo. Se a gente pega uma seção transversal, gente, igualzinho a gente viu lá na flexão, né, na nossa unidade 4, em concreto 1, né? Para aqueles alunos que tiveram aula comigo, né? A gente vai ter ali, quando uma viga ela é flexionada, a gente identifica a nossa posição da linha neutra, geralmente dada por x, né? E aí a gente vai ter tanto a armadura, né, de tração, e se existe a armadura de compressão, né, vai ter lá a armadura de compressão. Beleza? Cada uma dessas seções, pessoal, vai nos dar uma força de reação, né? Então aqui a gente vai ter a tração e aqui a gente vai ter a compressão, né? O braço alavanca entre elas é o que vai nos dar ali um momento resistente. Todo mundo tranquilo até aí, né? Bom, tá, e daí, professor? E daí que quando a gente está avaliando isso, a gente pega lá o nosso diagrama de tensão-deformação, né? E a gente vai estar trabalhando lá com deformações limites, né? Então a gente vai ter deformação limite do concreto, uma deformação ali no aço, né? Que deve superar a deformação de escoamento. Tá, isso é o que a gente estava vendo lá em vigas, né? Flexão. Tá, e daí, professor? E daí, quando a gente analisa tudo que causa deformação, vai aparecer como efeito, né, as nossas tensões, né? Acho que todo mundo lembra aí do diagrama parábola retângulo, né, do nosso concreto. Tá aí aqui a nossa tensão no aço. Bacana? Tá? Bom, então a gente vai ter ali, ó, uma tensão limite, né, que a gente tem que respeitar quando a gente vai falando de pilares, né? Beleza, professor. Então, se eu pegar essa tensão aqui, ela tem que ficar abaixo, né? Ou nesse caso eu vou igualar as nossas tensões ali, vou dizer tensões últimas do concreto. Tá? Aí olha que interessante, se eu pegar essa parcela aí, né, e passar dividindo, o que que a gente tem na equação, né? A carga P dividido, né, pela nossa área, multiplicada ali pela tensão resistida pelo concreto. Vai ser igual ao nosso momento, multiplicado pela inércia, dividido por I, vezes o FCU também. Isso aqui vai ser igual a 1, né? Ah, interessante. Aí olha que bacana, né? O que que seria tensão vezes área? Ah, se você pega a tensão última vezes área, você tem força, né? Que a gente viu que a tensão ela não vai ser força sobre área. Então, logo, se eu jogar área vezes a tensão, eu terei força, né? Beleza, vamos continuar a dedução aqui. Então, se eu estou usando a tensão máxima, então eu vou ter uma força máxima que vai ser resistida. Eu vou chamar isso aqui de P máximo. Ah, beleza, professor. E aí vamos continuar, pessoal. Olha que interessante. É a mesma coisa das tensões de flexão, né? Vai ser igual a MY dividido ali por I. Se eu substituo, né? Então, quem que eu vou ter aqui? Aqui a gente vai ter o momento, a tensão. Na verdade, é o contrário, professor burro. Se eu isolar o momento, né? Eu vou ter que o momento vai ser igual a tensão vezes o I, dividido ali pelo Y. Ó. Então, é isso aqui. Então, eu vou ter aqui resistido, né? Um momento dividido ali pelo nosso momento máximo. Isso aqui vai ser igual a 1.
Se você observa essa equação aqui, pessoal, a gente chama essa equação de uma equação de interação, né? Que a gente tem simultaneamente a interação do momento fletor, né? Dividido pelo momento fletor e a interação com o esforço axial. Tá, professor, e daí? O que você está falando disso? É essa parte aqui que é muito legal, né? Essa equação de interação, gente, ela tem que ser menor ou igual a 1, correto? Então, olha que bacana, se eu transformo isso daqui num eixo, né? Se a gente transformar isso aqui num gráfico, eu vou botar só a primeira parte do gráfico. Vou botar aqui a relação PP máximo, e aqui eu vou botar a relação MM máximo. E essa relação, gente, ela tem que ser igual a 1. Então, o que aconteceria se dentro da nossa... Vamos pegar ali um pilar, se não tivesse um momento aplicando nenhum, essa parcela seria zero. Então, onde essa parcela zero, eu vou ter que, basicamente, a minha seção ela vai aguentar praticamente, né, 100%. A solicitação vai ser igual à solicitação máxima, 1. O contrário vai ser verdadeiro. Se eu pegar esse pilar e aplicar apenas o momento fletor, o pilar vai funcionar como se fosse uma viga, né? Então, essa parcela que seria zero, né? Então, a gente teria aqui no máximo 1. E o intermediário, se eu começo a adicionar ali, o que isso daqui é? Uma equação de reta, né? Olha que bacana, né? Então, essa equação de interação, gente, olha que interessante. Se ela fica menor do que 1, a gente vai ter uma região em que o pilar ele vai aguentar ali, se as forças, né, tanto axial quanto o momento fletor, forem abaixo daquelas máximas que a seção admite, a gente vai ter uma região de segurança. Bacana? E o contrário também vai ser verdadeiro. Se as nossas solicitações ou os momentos aplicando, né, sejam superiores aos nossos limites, a gente vai ter uma situação de falha. Tá? Esse daqui, pessoal, portanto, é um diagrama, né? Se a gente pega um material que ele é completamente idealizado, por exemplo, o aço, se eu trocar agora, em vez de ser compressão, eu botar tração, e o momento fletor numa direção eu botar em outra, a gente vai ter um espelhamento desse gráfico, correto? Então, se eu pegasse, por exemplo, o aço, que é o material ideal, e vamos supor que a gente não tenha efeitos aí de flambagem, ou seja, tanto o aço, a compressão quanto a tração, ele é igual. O diagrama de interação do aço, portanto, gente, ele é um diagrama mais idealizado, porque ele é simétrico. Todo mundo está entendendo? Essa parte aqui a gente vai ter compressão e momento de compressão. Essa parte aqui a gente vai ter tração e um momento negativo. São exatamente iguais as parcelas, ó. -1, -1, 1 e 1. E como é que agora isso seria no concreto? Olha que interessante, né? O concreto, pessoal, a curva de interação dele é uma curva que ela não é perfeita. Porque o concreto, logicamente, vai ter muita maior capacidade para compressão do que para tração. Então, a nossa curva do concreto ela é uma curva deslocada, né? Ela tem mais ou menos essa carinha aqui, ó. Ela vai ficar assim, mais ou menos, ó. Mais ou menos assim. Bacana? Tá, então essa é a primeira parte da aula que eu queria mostrar para vocês. E quando a gente adiciona um aço, né, a gente ainda altera essa equação, né? Porque, na verdade, ele não aguenta praticamente tensão, né? Mais ou menos assim. Aí, quando a gente adiciona um aço, a gente consegue aumentar, né? Essa parcela. Legal, né? E é aqui que a gente entra hoje, né? Quais que são esses limites de deformação e como que a gente utiliza eles? Alguém teve alguma dúvida por enquanto? Tranquilo, gente? Perdi alguém? Só para saber. Bom, vou continuar aqui. Tranquilo, né? Caso você tenha alguma dúvida, é só falar aí que eu estou te escutando. Então, gente, só para a gente lembrar um pouquinho aqui, vocês devem ter visto esse gráfico aqui, né? Anteriormente, muita gente xinga bastante esse gráfico, né? Mas basicamente, pessoal, quando a gente está analisando os domínios de deformação de peças, de concreto armado, a gente vai ter fundamentalmente 5 domínios. Tá? Vou explicar para vocês que nem eu explico para o pessoal de concreto 1 meu. Vamos pegar essa linha aqui
que é a nossa linha como sendo 0, 0, tá? Ela é o ponto 0, 0 onde não existe nem encurtamento indo para a direita, nem alongamento indo para a esquerda, tá? Se eu pegar essa nossa linha aqui, isso daqui é como se fosse uma viga de lado, tá? E eu pegasse essa nossa extremidade da viga e puxasse, né, uniformemente, eu cairia nessa linha A aqui, tá bom? Essa linha A, pessoal, se você observa, né, eu vou ter aqui alongamento. Então, se eu pego somente uma viga de concreto e puxo ela perfeitamente, a gente vai ter uma situação de um tirante, tá? Então, a gente vai ter o alongamento tanto na parte de na parte do concreto, quanto na parte do aço, tá? Aqui embaixo a gente tem aço, aqui em cima é concreto, tá? Beleza? E aqui, pessoal, o que acontece se a gente começa a puxar, né? Só que de forma excêntrica, né? Esta viga, né? Você vai ter uma região que vai estar muito tensionada, né? Tracionada, e outra região que pode não estar nem um pouco tracionada. Isso aqui é o que a gente define como o nosso domínio 1, tá? O domínio 1 geralmente é aplicado para tirantes. Ele parte de uma tração centrada, né? Uma tração uniforme, até uma tração não uniforme, né? Bacana? Agora vamos fazer isso ali no extremo oposto, né? Vamos supor que a gente pegue essa viga e em vez de estar tracionando ela, a gente comprima ela toda, né? Então a gente vai ter tanto o encurtamento da região do concreto quanto da região do aço. Se eu aplicar uma compressão uniforme, eu vou cair aqui nesta linha B, ó, Bzinho, tá bom? Bacana? Tá, então essa situação aqui é a situação que a gente tem aplicações, por exemplo, para pilares, tá? E como a gente fez na tração, em vez de eu fazer uma compressão uniforme, o que acontece se eu fizer uma compressão não uniforme, né? Então, me afastar um pouquinho ali. Eu posso provocar, né, uma região de maior compressão, ou seja, maior encurtamento, e uma outra região que não vai estar tão comprimida, tá? Então, o nosso domínio 5, ele varia entre compressão uniforme até compressão não uniforme, né? Essa linha aqui inclinada, definida pelo nosso domínio 4A, tá? Agora, entre o domínio 1 e o domínio 5, pessoal, são os espectros dos tipos de flexão que nós podemos ter, tá? Então, o domínio 2, domínio 3 e domínio 4, ela vai ser uma mistura, né, entre encurtamento e tração, né, alongamento, que é o que define as vigas. Uma região de cima vai estar comprimida, a região de baixo vai estar tracionada. Agora, a quantidade de aço que eu vou botar na seção é o que vai classificar, né, diferencial domínio 2, 3 e 4, tá? O domínio 2, por exemplo, é aquele domínio que a gente tem pouco aço, né, na nossa seção transversal. Então, quando há aplicação de momento, o aço se deforma muito, né, tá? Já o domínio Professor, 3... só para ver se eu lembro direito do concreto 1. O que a gente busca é o 3, né? Perfeito, perfeito, Paulo. Eu vou falar exatamente sobre isso, tá certinho, tá? Beleza, pessoal? Então, o domínio 2 é o que a gente vai chamar de seção pouco armada, né? Porque o concreto que tem ali, ele não vai conseguir balancear tão bem o aço, porque o aço vai se deformar muito mais, né? Então, geralmente a gente tem uma falha aí com uma falha brusca, né? Devido ao escoamento rápido do aço. Já o domínio 3, pessoal, é onde a gente vai ter a nossa situação ideal, que a gente vai querer que o nosso aço escoe e o nosso concreto esmague, né? Então, a gente quer aproveitar melhor esses dois materiais ao mesmo tempo. Então, o domínio 3 ele é classificado por isso. O aço que tem ali vai ser o suficiente para contrabalancear o concreto. Domínio 3, ele é geralmente do domínio definido como seção subarmada. Subarmada não quer dizer que tem pouco aço, quer dizer que tem o concreto suficiente para o aço escoar, tá? E é o domínio ideal que a gente tem, né? O ideal, na verdade, é entre o 2 e o 3, mas a gente trabalha geralmente no 3. E já o domínio 4, quando começa a adicionar mais armadura, ó, e o aço que eu adiciono ali, ele é tão quanto a gente não consegue escoar, tá? Então, no domínio 4, a gente vai perdendo ductilidade. Beleza, pessoal? Então, aqui está uma pequena revisão. Aqui está indicando ó, os tipos de deformações que nós temos, tá? Então, como eu falei aqui, ó, tração uniforme, né? A nossa reta A é o domínio 1, né? Aqui compressão uniforme, né? Aquela reta B, né? Domínio 5, né? E entre o domínio 2 e 4A, né? A gente tem aqui as possibilidades de deformação, tá bom? Tá, professor, e o que que isso tem a ver, né, com a nossa
a nossa equação de interação, né, que a gente fez ali, né? Então, olha que legal, pessoal. Os pilares, como a gente falou, né, eles vão ser majoritariamente carregados por compressão, só que os problemas que a gente vai começar a ter nos pilares são devidos aos efeitos de momento fletor. Que em vez da gente ter uma compressão uniforme, né, que a gente vai ter ali certinho, né, compressão do ácido do concreto, a gente vai ter uma adição de momento. E aí essa adição do momento pode tracionar algumas fibras, né? E é aí que mora o perigo, tá bom? Então a gente consegue definir dentro do nosso diagrama de interação, primeiro esses domínios, onde é que eles estão de forma bem clara, né? Que é isso aqui que a gente falou. E como é que a gente vai fazer, como nas vigas, né, com aqueles coeficientes adimensionais, qual que é a técnica que eu vou mostrar para vocês para a gente utilizar, tipo, coeficientes adimensionais também para conseguir calcular certinho. Ok? Alguém se perdeu por enquanto? Tranquilo? Então vamos desenhar aqui. Gente, eu sei que essa parte de domínios é a coisa mais difícil que tem. Então eu tento explicar meio mastigadinho, mas às vezes não dá, né? Às vezes tem que ler mesmo, porque não é um assunto muito simples, né? Gente, vocês estavam com saudade de mim? Pode falar a verdade, eu tava morrendo de saudade da aula de vocês. É sério, professor? É sério, juro. Tava morrendo de saudade. O Rodrigo, então, faz um tempão que eu não escuto o Rodrigo tagarelando. Cadê o Rodrigo? Vou desenhar aqui mais ou menos a nossa equação. Mais ou menos assim. Beleza. Então, olha que legal, pessoal. A gente percebeu, né, que a nossa curva do concreto, ela vai ser a curva de interação, ela é um pouco deslocada, né? Por quê, professor? Porque daqui para cá é tração, né? A gente praticamente não vê. Daqui mais para baixo também é tração e a gente praticamente não vai estar trabalhando, né? A gente trabalha geralmente na região onde vai ter aqui compressão, tá? Então, compressão mais flexão, que é o que a gente vai chamar aí de flexocompressão, que é a situação mais crítica para pilares. Bacana? Então, pessoal, vamos tentar aqui refletir juntos, né? O ponto aqui extremo, tá? Onde a gente tem ali o pico da aplicação de carga axial máxima, né? Em momento fletor nenhum, é onde a gente vai ter a nossa compressão normal, né? Nossa compressão ali uniforme. Aqui é o nosso domínio 5, né? Faz sentido? O domínio 5, pessoal, a partir do momento que eu começo a adicionar momento fletor, ó, a gente vai começar a ter o quê, né? Uma mudança, né? Naquela deformação ali do concreto. Então, a gente está saindo de uma compressão uniforme para uma compressão não uniforme. Então, à medida que eu aumento aqui, ó, a minha curva vai reduzindo, ó, até um ponto aqui que eu vou chamar um ponto qualquer. Vamos dizer que esse aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Então, entre o ponto A e o B é o que a gente vai definir como domínio 5. Bacana? Aí vamos supor que a gente continue adicionando agora mais momento fletor, né? Então a gente está saindo do nosso estágio 5, né? Domínio 5. Estou caminhando aqui, deixa eu botar de verde. Do ponto B até o ponto C, por exemplo, né? A gente vai ter ali o domínio 4A, né? Até eventualmente chegar no domínio 4. É isso mesmo? Até chegar aqui no ponto, deixa eu botar aqui mais ou menos, até o ponto D, né? Domínio 4. Tá bom? Então, pessoal, até esse extremo aqui é onde a gente vai conseguir mais ou menos uma relação onde a gente só vai ter compressão praticamente, ó, da seção. Tá? Esta região aqui, pessoal, a gente vai ter basicamente as compressões. A compressão ela é preponderante. Bacana? A partir do ponto D para baixo, gente, é onde a gente começa a ter tanta flexão que vai provocar tração. E por isso que a curva, ela começa a mudar, né? Até o ponto E aqui.
Aqui, gente, é onde a gente vai ter o domínio 3, ó. É exatamente aqui que a gente está mudando o comportamento do pilar para um comportamento de viga, né. Na verdade, ele não é tão puxado não, na verdade, deixa eu recapitular aqui. Ele vai até mais ou menos aqui no meio, ponto D, aqui o ponto E, aqui o ponto F. Então esse intervalozinho aqui vai ser o nosso domínio 3, e dali para baixo vai ser o nosso domínio 2, ó. E daqui para baixo a gente vai ter tração, né. E aí o nosso domínio 1 começa a ficar aqui, ó. Bacana, pessoal, então mais ou menos isso, beleza? Então, nossos pilares, eles vão estar variando basicamente, essa tendência, né, de sair da compressão para a tração vai estar em função de quem então, professor? Do nosso momento fletor. É a última coisa que a gente vai falar. Se nós tivermos ali momentos fletores muito grandes, o nosso pilar ele vai deixar de trabalhar a compressão, ele vai começar a trabalhar a tração, que é a pior situação para o concreto, tá? Então, quando a gente considera aqui os momentos m de x e momento m de y, por exemplo, se a gente tiver aí aplicações de momento muito elevadas, ó, aí a gente sai de um estado de compressão e vai entrar no estado de tração. Tudo bem? Todo mundo entendeu como é que funciona a atuação conjunta dessas duas componentes, tá? Então é por isso, pessoal. Beleza? Tá? E aí a última coisa que a gente ia falar, né, que a gente falou em aulas anteriores, né? Quando nós estivermos dimensionando os pilares, que eu vou mostrar para vocês hoje, a gente sempre vai fazer uma ponderação entre a nossa carga axial, vou chamar isso aqui de N, tá? E o nosso momento fletor, que esse aqui vai ser o M aqui, ó, por exemplo. Tá? Qual que vai ser sempre a correlação que nós iremos fazer, professor? Bom, a gente vai transformar esse problema numa situação assim, ó. A gente vai avaliar todos os pilares sempre com essa filosofia. Eu vou pegar aqui que, por exemplo, um momento fletor, ele vai ser sempre uma carga axial multiplicado por uma excentricidade. Então, naturalmente, a excentricidade ó, vai ser sempre o momento fletor dividido pela carga axial. Então, todos os nossos problemas, em vez de a gente trabalhar com um par normal em momento fletor, eu vou trabalhar com a carga normal excêntrica. Tá bom? E aí, o que a gente viu em aulas anteriores é que existem tipos de excentricidades, né? Existe aquela excentricidade inicial que a gente falou, né? A excentricidade inicial, ela é provocada pelo posicionamento do pilar na planta de forma, né? Aí a gente tem a excentricidade deixa eu pegar elas aqui nos slides que eu não tô lembrando, pessoal. São tantas excentricidades, né? Tem um resuminho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Então, a gente tem a excentricidade acidental, né? Ela é provocada pelos efeitos das imperfeições. A gente tem as excentricidades de segunda ordem, né? Que no caso aqui, dois pilares são provocadas em função da nossa esbeltez. A gente tem as excentricidades de forma, né? Que geralmente são as vigas, né? Que estão excêntricas aos pilares. A gente tem a excentricidade inicial, né? Que são aqueles momentos iniciais que estão na cabeça do pilar, né? E excentricidades suplementares, né? Que geralmente são excentricidades aí provocadas por efeito de fluência, né? E aí todas essas excentricidades, pessoal, quando elas são somadas, né? Elas têm que ser maiores ou iguais à excentricidade mínima, né? Que a NBR afirma que você tem que calcular. Tá? Se essas excentricidades todas, né, somadas, forem inferiores à excentricidade mínima, aí a gente calcula a excentricidade mínima com essa equaçãozinha aqui. Né? Tá, gente? Então é basicamente um resuminho que a gente viu aí, beleza? Então vou apresentar para vocês aqui, ó. Vamos nessa então. Tá, então aqui, ó, como que a gente faz para utilizar os nossos ábacos, né? A gente vai pegar essa nossa equação de interação e a gente vai transformar isso daqui num ábaco, tá? Então a gente tem as forças das seções e a gente vai ter aqui basicamente, quando a gente tem a flexão reta, né? Ou seja, a flexão apenas em um eixo,
vão surgir essas forças aqui de equilíbrio da seção. Tá? E com elas, pessoal, a gente consegue definir, ó, o posicionamento da armadura e a deformação em cada armadura com S, né? Com essa deformação em cada barra, se estiver escoando, não escoando, compressão, etc., eu consigo saber exatamente qual o domínio de atuação, ó, que a gente fez. Beleza? Tá, então tá aqui mais ou menos. E aí, onde é que entram os nossos ábacos, né, professor? Bom, os ábacos que a gente vai trabalhar, a gente vai mostrar para vocês hoje, são chamados ábacos de Venturini, né? Eles são ábacos que eles são usados, né, para a gente estimar algumas cargas adimensionais que a gente vai trabalhar, e eles vão estar em função das características geométricas. Lembra quando a gente ia calcular as vigas e a gente calculava aquele valor KMD, depois a gente calculava o valor KX e o KZ? Mais ou menos da mesma forma. Então, a seção transversal já tinha parâmetros, a gente conseguia calcular os parâmetros com base nisso. Aqui vai ser igual, tá? Né? Quando a gente for calcular a flexão composta, a gente vai ter flexão tanto num eixo quanto no outro eixo. E aí a nossa posição da linha neutra, em vez de ela ficar na horizontal, ela fica inclinada, tá? Por isso que o diagrama fica inclinadinho aqui, tudo bem? E por isso que o problema com pilares, quando você vai calcular à mão, ele é muito tedioso, né? Não dá para fazer isso aqui à mão, não, gasta muito tempo, né? Então, vou mostrar para vocês como que a gente consegue ver isso através do ábaco, tá? Então, gente, tem basicamente aqui o somatório, você faz o somatório dos esforços normais, momento fletor, para você criar, ó, aquela nossa equação de interação tridimensional, olha que louco, né? E através disso você consegue tirar isso daqui, ó, tá? Esse aqui que é o nosso ábaco chamado ábaco de Venturini. Ele vai correlacionar um fator que a gente vai chamar ele de fator Ni. A gente vai ver isso várias vezes, não se preocupe. E um fator Mi aqui, ó, tá? Como a gente mostrou para vocês, o fator Ni, ele vai ser aquele fator relacionado à nossa carga axial. Eu vou chamar esse daqui de fator carga axial adimensional, tá? Então, esse daqui é o nosso fator Ni. Beleza? E aqui é o nosso momento fletor adimensional. Eu vou chamar ele de Mi. Tá bom? Beleza? Então, ele tá aqui, ó, a carinha dele. Eu vou mostrar para vocês, basicamente. Então, essa nossa carga axial adimensional, também chamada de carga axial reduzida, ó, é o fator μ, ele é calculado pela essa equação. A gente tem a nossa carga de cálculo, a gente tem a área da ação e o FCD, né? Tá? Agora, o momento fletor reduzido, né, o nosso momento adimensional, ele também vai ser um momento solicitante, e aqui multiplicado, né, pela área da seção, a altura, né, e aqui vai ser o nosso FCD. Bacana? Que é o nosso momento reduzido. Né? Tá, professor, e daí? O que a gente faz com esses dois valores, né? Aqui que é legal, ó. Todo exercício, quando a gente for definir, a gente vai chutar lá as dimensões dos pilares, e depois, quando a gente for calcular, a gente consegue, através desse nosso equação aqui, nosso ábaco de Venturini, determinar, ó, exatamente a armadura para essa solicitação, tá? Igualzinho a gente fez em viga. Em Veiga a gente calculava lá o KX, o KZ, depois disso a gente calculava direto a área de aço. Aqui é parecido também. Então a gente calculou os fatores Ni e Mi, e com eles a gente consegue achar, ó, este valorzinho aqui, ó. Esse valorzinho aqui é o que a gente vai chamar de taxa mecânica de armadura. É o ômega. E aí com ele, com esse fatorzinho aqui que a gente vai achar nas tabelas, a gente consegue achar a área de aço. Só isso. Tá bom? Tem algumas considerações, né, que você pode ver no ábaco, a gente vai falar sobre isso, eu vou pedir para vocês lerem. E também tem um outro ábaco, pessoal, só destinado, tá, a pilares esbeltos, tá? Que é o que a gente faz ali, aquela técnica do pilar padrão, tá? Vou mostrar para vocês mais adiante também. E aí a gente também tem programas, né, que eu vou mostrar para vocês hoje, bem legal, que a gente consegue verificar, né, essas deformações aí. É muito parecido com aquilo que eu mostrei na aula passada para vocês, tá, gente? Lá no CPCAD. Lembra que no CPCAD eu abri ali a equação de interação, né? Enfim. Tá. Então eu vou mostrar para vocês como fazer isso, tá bom? E aqui um roteirinho de cálculo. Toda vez que a gente for calcular pilar, a gente segue esse roteirinho. Então primeiro a gente determina os esforços das seções, depois a gente seleciona, né, o tamanho de uma seção, beleza?
Aí a gente vai estimar aí todas as excentricidades que vão estar atuando no pilar, porque a excentricidade vai ser igual ao momento, tá? Aí a gente determina os parâmetros de entrada dos nossos ábacos, acha o fator ômega e calcula a área de aço. E depois a gente verifica, né, com o pCalc, tá? Só isso. Aqui está um resumo das excentricidades. Vamos fazer um exemplo? Acho que tá bom. Professor, onde que estão esses ábacos de Venturini, né, que o senhor está falando? Vou mostrar aqui para vocês. Ops, sou bom. Gente, eu sei que parece estar um pouco... Não, eu estou mostrando a matéria para vocês pela primeira vez. Aí pode ser que vocês estão meio assim, né? Mas o cálculo agora dessa parte de pilares é relativamente simples, né? Quando a gente pega problemas maiores, aí dá muito cálculo mesmo, né? Mas é relativamente simples. Tá aqui, né? Então tá aqui os ábacos de Venturini, pessoal. Eu publiquei para vocês um arquivo que tem 44 ábacos, né? E tem essa carinha, tá? Tem essa carinha aqui. Então esse aqui, ó, é o ábaco para a relação D' sobre H igual a 0,5. Aí aqui D' sobre H10, D' sobre H15. Geralmente vai até 20, ó, tá? Em alguns casos vai até 25 aqui, beleza? Aí depois muda, ó, a configuração das barras. Tá? Então essas configurações das barras vão mudando, né? Então aqui, ó, que bacana, né? Então você tem agora essa situação aqui de barra. Querer. Ah lá, né? Então você pode achar basicamente o ábaco, você vê aí qual que é o ábaco, né? O número dele e utiliza. Então esse aqui para a seção retangular. Tem aqui para a seção, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui no meu drive alguns ábacos para seções circulares. Acho que é módulo 4, deixa eu ver lá. Tá, então eu tenho ábacos aqui para seção circular, ó, tá? Pilares circulares também. Mesma forma. Tudo bem? Então é só selecionar o seu, né? Tem outro ábacos aqui de outras seções, ó. Então tem bastante, né? Tem aqui os outros que eu mostrei para vocês, ó, da Universidade de São Carlos também, muito bom. Então eles todos têm mais ou menos a mesma carinha, tá? Não muda muito não. O importante é que você saiba o que, que eles significam, beleza? Então eu vou publicar para vocês saberem fazer tranquilo. Tá? Então, gente, vamos fazer o primeiro aqui para vocês verem, né? Então vamos calcular aqui o primeiro, ó. Calcular a quantidade de armadura, né? Calcular a quantidade de armadura necessária, considerando que o aço, né, é uma armadura simétrica, ou seja, bem distribuído, para uma seção transversal ao lado aqui. Né? Considere o D'3, FCK 30, MPA, CA50, momento em X 70 MPA. Acho que isso daqui está errado, né? Verificar com MCalc. Isso daqui está com certeza errado, né? Isso daqui era quilonewton metro, com certeza, né? Quilonewton metro. Então essa imagem está da direita, né, professor? Direita. E aqui, quilonewton metro. Show. Vamos anotar aqui. Aqui, pessoal, se você observa, né? É apenas o momento fletor atuante, né? Não tem carga axial. Olha que interessante, né? Eu vou mostrar aqui, pessoal, esses exemplos aqui são exemplos de utilização do ábaco, tá? Deixa eu aproveitar e baixar o arquivo para ele ficar aqui dentro comigo. Vamos baixar ele aqui. Top. Bom, então vamos lá. O
primeiro exemplo, pessoal, só para mostrar para vocês que a gente consegue calcular a viga com esses ábacos também. Não é tão fantástico assim, mas dá. Esse aqui é o exemplo 1. Então, exemplo 1, pessoal, o que a gente tem, né? Nosso FCK é 30 MPa. A gente está trabalhando com CA50. O nosso D' que ele deu, né? 33 centímetros, perdão. O nosso momento em uma direção, né? O momento X característico é 70,3 kN metro. E aqui ele está falando que o nosso fator K, né? O nosso pilar, ele está 0% solicitado em esforço axial. Bacana? A imagem que a gente tem, ele deixou ali anotado, ó, é uma seção que tem 30 centímetros de altura por 20 centímetros de largura. Então, vamos anotar ela aqui. Beleza, João? Depois verifica o final da aula, tá bom? E aqui a distância até a armadura, o nosso D', né? E aqui a gente tem aqui a armadura aqui, aqui e aqui. Pronto. Bacana. Bom, professor, qual é a primeira coisa que a gente faz? Bom, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, quando a gente vai calcular, ele já deu os esforços para a gente, ele já deu o momento fletor, né? E aqui a gente só vai conferir o cálculo da armadura, né? Ele só quer aqui basicamente a área de aço. Tá? Nesse caso aqui, esse pilar só está sujeito à flexão, então na verdade uma viga, né? Tá? Então a primeira coisa que a gente faz, gente, é calcular os nossos esforços adimensionais. Tá? Primeira relação que a gente calcula é a relação D' sobre H. Tá? O nosso D' são 3, o nosso H 30. Então, essa relação está dando 3 dividido por 30, vai dar 0,10, né? Bacana? Aí, o próximo fator que a gente calcula é a nossa carga axial reduzida, né? Que é o nosso fator Ni, né? O Ni, pessoal, ele vai ser o NSD dividido, né? Pela nossa área de concreto vezes o FCD, beleza? A carga axial de cálculo é 1,4 a nossa carga característica, né, que no caso deu 0. Nossa área vai ser B vezes H e ali o FCD, beleza? Esse fator aqui deu 0, né? Então o nosso Ni aqui é 0. Tranquilo? Todo mundo me seguindo até então? E por último, a gente vai ter o nosso cálculo ali de Mi, né? O Mi, professor, ele vai ser ali o nosso momento de cálculo dividido pela área de concreto vezes a largura, a altura, perdão, a FCD. Tá? Substituindo vai ficar 1,4 no nosso momento característico, dividido de área de concreto, pessoal, vai ser B vezes o H ao quadrado. Né? Então você pode achar essa fórmula aí algumas vezes. Bacana? Tranquilo? Aí aqui, pessoal, uma coisa interessante, deixa eu só recapitular aqui rapidinho, né? Não, daqui a pouco eu falo sobre isso, né? Então, só substituindo, vai ficar 1,4. O nosso momento de cálculo era 70,3, né? Então, deu 70,3. Só que, pessoal, esse 70,3 é quilonewton metro. Então, se eu quiser trabalhar tudo com centímetros, multiplico por 100, né? Que aí vai sair em centímetros. O nosso B deu 20. O nosso H ali é 30, né? E o FCD, deixar em quilonewton centímetros também, 3 dividido por 1,4. Beleza, meus queridos? Aqui vai te dar aproximadamente 0,255. Tá bom? Bom, beleza, professor. Achei os nossos valores, né? Aí agora a gente entra no ábaco. Que a gente vai agora achar o nosso valor ômega, que é a nossa taxa de armadura mecânica, né? Achar o ômega no ábaco. Tá? Professor, qual ábaco eu seleciono? Bom, o ábaco que você vai selecionar, pessoal, ele vai ter esta carinha, ó.
Você pega o nosso momento está aplicado nessa direção, né? O momento de x, né? E a nossa armadura, pessoal, ela está concentrada nas extremidades, beleza? E o nosso dedinho H ó, é 0,10. Isso aqui é tudo que a gente tem o suficiente. Então, quando eu entrar no ábaco, pessoal, eu vou procurar o ábaco com essas características. Você pode achar outros valores em outros ábacos, mas não necessariamente vai ser o valor mais econômico. Combinado? Então, aqui, ó, deixa eu ver qual ábaco que eu peguei aqui. O ábaco que a gente pegou foi o ábaco, vou pegar esse daqui, A2, tá? Então, observe, ó, o nosso ácido é o CA50, nosso fator do ácido é 1,15, ó a relação, ó, D' sobre H, 0,10. Vou olhar a minha seção transversal, ó. Os aços, pessoal, da armadura, ele está usando aço de compressão, aço de tração, tá? E a carga, olha, ela está sendo excêntrica, observe, excêntrica a seção para provocar momento em quê? Nessa direção, ó, tá? Então, a mesma direção do nosso. Então, é exatamente esse ábaco que eu utilizo. Combinado? Alguém não entendeu? Tá, professor, e aí, como eu procedo, né? Você vai basicamente, eu vou tirar aqui um print para vocês verem. Vou pegar aqui o ábaco A2. Pronto. Vou pegar ele e vamos jogar aqui dentro para mostrar para vocês. Tchim, tchim, tchim. Ele é relativamente simples, né, de trabalhar. Tá, então tá aqui o nosso abaco A2. Como eu falei, né? Esta relação aqui é a correta e o nosso momento, ó, tá exatamente na direção ali das armaduras. Bacana? Aí eu vejo aqui, ó, o nosso Ni, pessoal, ele deu quanto? Ele deu zero, né? Então eu vou achar aqui zero, ó, tá nesse gráfico. Tá aqui o zero. E quanto que deu o nosso Mi, professor? Ele deu 0,255, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui uma reta, achando aqui é 0,1, aqui é 0,2, aqui é 0,3. Ó, tá entre aquele e esse. Então, 0,2 aqui dá 0,25, 0,22 alguma coisa, tá aqui mais ou menos. Tá? Então, o nosso ponto, ó, ele tá exatamente nesta linha aqui, ó. Pronto. Bacana? Bom, professor, e daí, né? O que que eu faço agora com isso, né? Essa parte aqui é simples, ó. Você vai passar agora uma vertical, né? E achar exatamente a linha do abo que ele vai interceptar, né? Ele está interceptando aqui, ó, esta linha. Eu vou colorir ela aqui de vermelho, ó. Tá? Então, essa aqui é, o nosso gráfico, ó. Bacana, pessoal? Beleza? Você pode, se desejar, né, pegar um intermediário entre os dois, né? Porque ele está entre esse e esse daqui de verde, ó. Tenta de novo, pessoal. Tá mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, esse ômega está dando 0,6, esse daqui, ó, que é 0,9, então esse aqui é 0,7. Esse aqui é 0,7 e outro 0,8. Tá? Então, aqui, pessoal, ele está entre, né, o nosso ômega 0,6 e entre o ômega 0,7. Qual que o senhor vai adotar? Vou adotar aqui o ômega 0,65, pode ser? Pronto. Se você adotar esse daqui, você vai ter maior armadura, né? Claro. Se você adotar esse, talvez não dê armadura suficiente. Fácil, pessoal, de como usar o ábaco? Relativamente fácil, né? Aí, então, a gente utilizou aqui o ábaco, é o A2, tá? O nosso fator ômega deu 0,65. Qual é a equação do ômega, professor? Ele vai ser a nossa taxa de armadura mecânica. Ele vai ser dado pelo AS, multiplicado por FYD, dividido, né? Ali pela área de concreto, vezes o FCD, ó. Tá? Ele é literalmente, pessoal, uma relação entre a força do concreto e a força no aço, né? Olha que interessante, né? Bacana? E aqui eu posso só isolar, ó, a nossa área de aço, portanto, a área de aço necessária, ela vai ser, portanto, o ômega multiplicado pela área de concreto FCD, dividido por quanto? FYD. Tá? Vamos calcular agora, né? Então, substituindo, né? Nosso ômega deu 0,65. A área de concreto, né? Vai ser 20 vezes o 30. O FCD, né, pessoal, é 3 dividido por 1,4. O FYD, 50 dividido por 1,15.
Então, percebam, pessoal, nossa área de aço aqui necessária, ela está dando aproximadamente 19,2 centímetros ao quadrado, tá bom? Facinho, pessoal. E aí, professor, o que eu faço com isso agora? Bom, poderia escolher uma seção transversal aqui, por exemplo. Essa área me daria 6 barras aqui de 20 milímetros. Eu utilizaria 3 barras em cima, 3 barras embaixo, né? Então a gente tem aqui uma área detalhada, né? Uma área detalhada aqui de, seria acho que 19 centímetros quadrados, tá bom. Tá? Então eu utilizaria 3 barras de aço em cima, 3 barras de aço embaixo. Aí eu posso verificar aqui a taxa de armadura, né? A taxa de armadura, ela vai ser a área de aço dividida ali pela área de concreto. Isso daqui vai dar aproximadamente 3%, é bastante, né? Tá, esse aqui tem que ser menor do que 8%, que essa aqui é a nossa taxa de aço máxima, e tem que ser ali maior do que 0,4%, que é a nossa taxa de aço mínima. Beleza? Bom, professor, uma vez que eu calculei isso daqui, o que eu vou fazer? Verifica no Abaco. Vou verificar aqui num programinha qualquer. Vou botar aqui o pCalc. Isso daqui é bem legal, tá, gente? Bem legal mesmo. Professor, como que funciona esse pCalc, tá? Gente, o pCalc, ele vai ser um programinha que você vai baixar lá na TQS Store, tá? Tem outros programas parecidos, tem um programinha ali ele é chamado literalmente de Abaco, né? Tem o Oblíqua também, são programas aí universitários, né, que fazem isso. Vou mostrar aqui a carinha dele para vocês. Ah, tá onde, professor, isso? Ué, gente, onde está? Tá? Então, os programas que você pode baixar para verificar são esses daqui. Você pode utilizar o pCalc, o Oblíqua, ou o TQS Eberic, né, se desejar. Ele tem essa carinha, tá? Onde é que eu vou lá, professor, embaixo? Clica aqui, ó, vai no Google, escreve pCalc. Aí vai aparecer aqui no TQS, é um programa gratuito. Você só baixa ele, tá? Bem simplesinho. A carinha dele, pessoal, tem essa carinha aqui, ó. Ih, tô com ele baixado? Deixa eu ver. Ah, eu formatei o computador, tô sem ele baixado. Deixa eu baixar aqui rapidinho. Oh, que vergonha, né, pessoal? Sou burro. Vamos lá. É bem simples. Você vem aqui, faz o seu. Vem aqui no Windows, né? Faz aqui o login. É bem levinho. Tá, vou clicar aqui e fazer download. Vou salvar aqui. Deixa eu salvar em downloads. Pronto. Pronto. Pronto, gente. Ele tem essa carinha aqui, tá? Então, como funciona, professor? É um programa muito simples, tá? Eu vou aqui definir primeiro uma seção. Você pode definir seção retangular, vazada, seção circular vazada, tá? Vou definir aqui uma seção retangular. A nossa largura na direção X é 20, nossa altura em relação a Y é 30, tudo bem? Você pode aqui definir uma seção única, uma seção biapoiada, uma seção em balanço, ó, tá? A seção única que a gente está trabalhando aqui para mostrar para vocês, a gente não tem que inserir informação de comprimento. Eu clico OK. Tá? Já definiu aqui, que bacana. Aí eu venho aqui definir as propriedades materiais. O nosso concreto é um concreto de 30 MPa. O aço é um CA50. Clico em OK. E aí, por último, eu venho aqui e defino as nossas armaduras. Ó. A gente calculou ali quanto? Foram três fios de 20, né, em cada lado. Então, venho aqui usar fios de 20. Vou botar no NX3, tá? E no NY só tem 2 camadas, né? O nosso dele é 3. Ficou assim, bacana? Aqui a gente define os carregamentos, ó.
o nosso carregamento axial é zero, o momento ali havia dado 70,3, né? As unidades estão em quilonewton-metro. Se for força de compressão, negativo, tá? Então clica aqui, ok. E aí eu calculo, ó. Tchim, tchim. Olha lá o fator de segurança, 1. Né? Ele deu exatamente na nossa equação de interação, ó, somente ó, compressão, ó, que bacana, né? Igualzinho que a gente falou, olha que legal, né? E o que é bacana? Ele te dá a porcentagem ρ certinho. Olha outra coisa legal, né? Ele te mostra o diagrama de interação apenas do esforço axial, né? E aqui também, ó, as deformações, ó. Que bacana, né? Tá, então essa peça aqui, pessoal, ela tá literalmente solicitada como se fosse uma viga, ó. Nosso eixo tá na vertical direitinho, ó. E aqui as forças da seção também, ó. Que bacana, né? Muito da hora, né, pessoal, esse programinha, né? Legal? Dúvidas? Bem massa, né? Tranquilo. Vamos fazer o próximo exemplo, que aí realmente a gente calculou esse nosso pilar aqui somente com flexão, né? Que interessante, né? Se a gente tivesse calculado, por exemplo, com, com a nossa viga, pessoal, estaria dando aqui um domínio 4, né? Se você observa aqui, ó, a gente está em qual domínio que a gente falou? Aqui é praticamente flexão, aqui ela está praticamente no domínio 2. Tá? Se eu fosse calcular isso aqui somente com uma viga, eu só botaria onde? Aço em uma seção somente, né? Então tá aqui a direção do momento, né? Então compressão em cima, tração embaixo, né? Eu teria que botar a armadura aqui nesse ponto. Então calcularia como uma flexão normal. Eu não vou fazer isso com vocês, eu fiz com o pessoal do semestre passado, mas não dá. Aí quando eu concentro a armadura só em um canto, vai para o domínio 4, isso daí. Interessante, né? Vamos fazer agora o cálculo, pessoal, considerando uma carga axial, para vocês verem a diferença agora. Considerando o exemplo 1, dimensiona a armadura, considerando apenas a teoria da flexão. Eu vou pular esse, porque acho que não tem necessidade, né? E aqui, ó, refaço o exemplo 1, considerando as mesmas propriedades mecânicas, só que agora, ó, vamos botar uma carga axial de 1.010 kN, né? Então praticamente 101 tonelada. E o momento X, pessoal, vou utilizar agora 110, né? Vamos verificar no pCalc. Vocês vão ver como é que isso aqui vai mudar a armadura agora. Vamos fazer agora o próximo exemplo. Fazer agora o exemplo 2. Esse aqui é o exemplo 3, na verdade, perdão. Você já deve estar se perguntando, ixi, professor, ele vai passar trabalho, né? Deixa eu ver se eu passo trabalho hoje para vocês ou próxima aula. Não, ainda não vou passar trabalho para vocês, não. Mais para frente. Aqui é só para ensinar vocês a mexerem, né, na planilha. Bom, então vamos lá. Agora a gente tem as mesmas características da seção anterior, só que agora a gente vai ter uma carga axial de 1.010 kN. E aqui a gente vai ter um momento agora característico no eixo X de 110. Bacana? Bastante coisa, né, pessoal? Bom, vamos fazer os mesmos cálculos. Como a aula está acabando, vou fazer mais rapidinho, tá, gente? Então, a primeira coisa que a gente calcula, o D' sobre H. Ele deu 3. E aqui deu 30. Aqui vai dar 0,10. Agora, pessoal, vou calcular a nossa carga axial reduzida, o Ni. O Ni, ele é o NSD, dividido, né, por B vezes o H, FCD. Substituindo, né? Isso aqui, pessoal, vai te dar aproximadamente 1,1, tá? Esse Ni, tá, gente, é bom deixar claro, ele varia entre 1, beleza? E 1,4, tá? Só para vocês terem mais ou menos uma noção, beleza? Significa que para essa seção, a carga axial tá bem arrochada, tá? E aqui, pessoal, ó, que legal, também queria mostrar isso para vocês, ó. O nosso MSD, o nosso carga de momento reduzida, ela vai ser esse daqui, né? Vou botar aqui do lado,
Uma outra forma que a gente pode trabalhar com essa equação é exatamente dessa forma aqui, ó. O momento a gente viu que ele vai ser quem? A carga axial vezes quem? A excentricidade. Beleza, professor. E aí, olha aqui, eu tenho BH FCD multiplicado por H. Quem que é esta equação aqui, pessoal? Professor, essa equação é exatamente unir, né? Tá? Então, muitos exercícios você pode fazer o cálculo do Mi, já calculando o Ni, multiplicado pela excentricidade e ao H. Olha que bacana, né? Dá para fazer da mesma forma. Vamos calcular aqui a nossa excentricidade, ele vai ser quem? O momento, né? Dividido por quem? Pela carga. Bacana, pessoal? Então, aqui deu quanto, né? Dá 110 dividido por 1010. Calcular aqui na minha calculadora, que eu acho que eu não fiz esse cálculo. Vai sair em metro, né? Claro, né? 110 dividido ali por 1010. Vai sair aproximadamente aqui, ó, 0,1089. Vou botar 1,9. Aproximadamente aqui 1,09 metro. Tá bom, meus queridos? Então aqui, ó, 10 centímetros, 10,9 centímetros de excentricidade. Então daria para fazer a mesma coisa, né? Então o meu Ni aqui deu 1,1, ó. 1,1. O nosso E, né? Tem que deixar em centímetros, né? Vai ser 10,9 e a altura da seção 30. Olha que bacana, né? Perceba, pessoal? Então é basicamente o mesmo cálculo, né? Esse daqui vai dar aproximadamente 0,4. Bacana? Deixa eu verificar se eu acertei isso daqui. É, exatamente. Beleza? Aí, gente, vamos lá no mesmo ábaco agora, né? Olha aqui que louco. Ixi, eu tô sem espaço aqui. Deixa eu ver. Pô, pessoal, a gente já desenhou tudo isso. Vamos lá. A gente vai chegar aqui no limite, né? Agora perceba, né, pessoal? O nosso valor começou a obra aqui em casa de novo. Vamos lá. Então, o nosso valor adimensional Ni, pessoal, ele deu ali aproximadamente 1,1, né? Então, 1, aqui, 1,2, 1,1 está aqui. Tá? E o nosso valor Mi, ó, ele deu aproximadamente 0,4. Ó, tá? Então, vou passar aqui as nossas verticais, ó. E aqui a nossa horizontal, ó. Aqui. Bacana, pessoal. Então, ele deu ali um fator, ó. Ele está entre, vou deixar em azul. Ele está entre o ômega 1,3, ó. E o ômega 1, na verdade, esse daqui é 1,3, esse aqui é 1,4. Tá bom? Bastante coisa, né? Então, está entre um outro, vou usar o ômega aqui 1,35, pode ser? E aí a gente viu que a nossa área de aço, ela vai ser o ômega multiplicado pela área de concreto, FCD, dividido por FYD. Tá bom, meus queridos? Alguém tem alguma dúvida? Então, a nossa área de aço necessária. Substituindo. Gente, desculpa pelo barulho, eu juro que tá acabando, tá? Vai dar, ó, 40 centímetros quadrados. Caramba. Tá? Deu muita coisa, né, pessoal? 40 centímetros ao quadrado, pessoal. E aí, né? E agora, né, Maria? Muita coisa, né? Se a gente calcula ali a nossa taxa de aço, observe.
aqui vai dar aproximadamente 6,6%, né? Que dá entre 8, né? E 0,4. Tá? Então, pessoal, para deixar claro, esta taxa é uma taxa muito excessiva, tá? Para pilares, geralmente a gente trabalha com uma taxa mais ou menos de 1 a 2%, tá? Se essa taxa excede 2%, é interessante a gente alterar quem, professor? A nossa área de concreto, tá? Se a sua taxa de aço está muito carregada, é interessante que você aumente a seção transversal. Vamos tentar brincar aqui no Pcalc, só para ver quanto que vai dar a nossa área em bitolas, né? Qual que seria a nossa bitola aqui? Vou botar aqui 40. Olha que absurdo, né? Vou pegar aqui, ó. Tá muito alto esse, né? 5 barras é o número ímpar, não vai ficar legal, não. Botar aqui 6 barras de 32, olha que absurdo, né? 6 barras de 32. Logicamente, isso daqui é exagero, tá, pessoal? Mas vamos jogar no Pcalc só para ver o que vai dar. Então, aqui é a mesma seção, eu vou botar agora 6 barras de 32. Vamos ver. Tá, então, logicamente, ó, uma taxa aí, praticamente uma taxa absurda, né? Vamos verificar aqui o carregamento, né? 1010, e aqui deu 110. Então, ó, nessa situação, não deu uma coisa muito boa, não, tá vendo? Não deu, ó. Tá, o que isso quer dizer, professor? Que essa solicitação para essa seção transversal é muito exagero, né? Nem o ábaco deu uma coisa muito boa. Calculei isso certo? Deixa eu ver ali. Perdão, gente, eu esqueci de botar aqui. É compressão, tá? Negativo, ó. Cometi o mesmo erro, né? Agora deu bom, tá? Pode sair, Diogo. A gente já concluiu a aula agora, tá? Então, só para mostrar para vocês, pessoal, só para lembrar, tá? Carga axial de compressão é negativa, tá bom? Então, meus queridos, a planilha, o ábaco, ele serve para te dar exatamente o valorzinho, tá? Se tiver flexão na outra direção em conjunto, que a gente vai ver nas próximas aulas, aí a gente vai ter maiores problemas, né? Tá? Então, a gente vai avaliar melhor isso e aí nas aulas seguintes a gente trabalha melhor, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. Pilares é mais ou menos isso, né? O cálculo aí da armadura no ábaco, ele é relativamente simples, tá? Ele é bem simples. O que vai dificultar agora os nossos problemas vai ser pré-dimensionar, né? E determinar as excentricidades, que é uma coisa meio chata. Então, na aula de amanhã a gente continua. Eu vou liberar vocês porque eu não tô aguentando esse martelo aqui na minha cabeça. E a gente se vê Eu amanhã, aceito tá? trocar o martelo, hein? Pois é. Vou até interromper aqui, tá me incomodando tanto. Se alguém tiver alguma dúvida,